Boa noite a todos, bem-vindo ao Fica em Casa com o Futsal. Esta noite teremos connosco o Luís Estrela, selecionador distrital da Associação de Futebol de Lisboa, da seleção de sub-17 masculino e feminino e sub-15 masculino. O Estrela é licenciado em Educação Física e Desporto de Especialização em Treino Desportivo. É professor, treinador de futsal, treinador de futebol, técnico de exercício físico. Estrela, bem-vindo. Vamos deixar com a apresentação do Estrela. E cá estamos para mais uma noite de futsal. Muito boa noite a todos. Antes de tudo, queria agradecer o convite da Zona Técnica para estar presente neste programa. Penso que tem sido um momento muito importante para todos os que estão ligados ao futsal, ter a hipótese de partilhar e ouvir novas metodologias e novos conceitos desta modalidade que tanto gostamos. E queria novamente dar os parabéns à Zona Técnica, quer pelo projeto, quer pelo convite que me endereçou. Agradecer também ao Pedro Catita estar presente aqui comigo nesta apresentação, vai enriquecer. E, acima de tudo, também dar os parabéns a todos os preletores anteriores que estiveram durante estas semanas com conteúdos diferentes e com abordagens diferentes das suas metodologias de treino. Dar os parabéns porque penso que visualizámos excelentes apresentações. Queria também dar, antes de tudo, um abraço e um olá portanto, ao mundo do futsal, a todos os treinadores, dirigentes, jogadores que tenho assistido, que têm estado presentes na visualização dos conteúdos, e dar um abraço e que o mundo do futsal dê a resposta importante neste momento delicado que estamos a viver, que sejamos tenazes, que toda a gente tenha saúde, juntamente com a sua família e responsabilidade. E pronto, basicamente era um abraço sincero a toda a comunidade do futsal. Peço desculpa. Portanto, o meu nome é Luís Estrela, o Carlos já apresentou, fui jogador de futsal cerca de 20 anos, estou ligado ao desporto. Pronto, neste momento eu trabalho com a estrutura da seleção da AFL sub-17 masculino, feminino e sub-15, e este ano também estive a treinar o Jardim da Amoreira e, portanto, basicamente foi esse o contacto desportivo que estive a trabalhar este ano. Portanto, eu venho aqui hoje apresentar um pouco o trabalho que foi efetuado desde o início de setembro em termos do processo e da maneira como nós abordámos os trabalhos nas seleções, e a apresentação tem, no fundo, um objetivo de como nós visualizamos o trabalho que queríamos efetuar, quais todos os segmentos que para nós eram importantes em termos do processo, e fazer, no fundo, uma descrição bastante pormenorizada sobre as valências que para nós eram importantes e no qual acabámos por trabalhar. Quero dizer, antes de começar também a apresentação, de que, portanto, a apresentação engloba os conteúdos técnicos, mas o trabalho na AFL provém de uma estrutura que está organizada, no qual eu sou o treinador principal, mas que tem muito mais pessoas que fazem parte dessa estrutura, começando com o nosso vice-presidente, José Rodrigues, o nosso coordenador técnico, o Marco Guerreiro, o Sr. Min, que trabalha juntamente com a parte da logística, e o nosso fisioterapeuta, o Sr. Carlos. Quero também acrescentar, para terminar, que a nossa equipa técnica é composta pelo treinador Carlos Alves, que neste momento está a colaborar com o Sub-20 dos Lombos, que trabalhou connosco nos Sub-17 masculinos. Não pôde continuar nos Sub-17 femininos devido a assumir o Sub-20 da Quinta dos Lombos. O Mr. José Livramento trabalha como treinador de guarda-redes, e o Mr. Paulo Mónica, portanto, entrou a partir de janeiro na nossa estrutura, portanto, da AFL. Portanto, vamos agora à parte mais interessante. Feitas as apresentações, eu vou iniciar a minha apresentação. Qualquer situação, estejam à vontade para colocar qualquer questão. Pronto. Em termos, a apresentação de todo o trabalho em termos das seleções e como nós programámos, como iria funcionar o processo e a metodologia de treino. Portanto, iniciamos
quem está dentro de uma estrutura desportiva sabe que antes de se implementar qualquer tipo de funcionamento, para nós era muito importante perceber os objetivos, portanto, que a estrutura da AFL tinha, portanto, para o seu ano em termos de um modelo competitivo. A minha ideia e a nossa ideia foi perceber os objetivos e depois estruturar um plano para no qual nós conseguimos atingir os objetivos e elaborar o maior tipo de rendimento esportivo coletivo. Portanto, em termos de definição de objetivos, houve 4 objetivos principais que me foram pedidos e à equipa técnica. O primeiro objetivo, vencer todos os jogos do torneio interassociações, portanto, é uma premissa muito importante para a AFL conseguir que as suas seleções tenham um grau 100% vitorioso dentro dos seus modelos competitivos e dos torneios. O segundo objetivo, ser a seleção distrital com mais jogadores selecionados para a seleção A. E neste ponto, iniciamos aqui uma abordagem sobre como nós funcionamos todo o trabalho. Portanto, os torneios interassociações englobam várias seleções distritais. O objetivo principal da seleção AFL em qualquer modelo competitivo é, após o torneio interassociações e após todos os jogos realizados, termos o maior número de convocados para a seleção A. Normalmente as convocatórias são posteriormente do torneio interassociações. A partir do momento que existe esta premissa, todo o processo e as nossas escolhas em termos dos atletas têm uma relevância muito importante sobre este segundo ponto, porque estamos, no fundo, a preparar jogadores que tenham um perfil que para nós seja muito importante terem, no fundo, o perfil que o gabinete técnico da seleção A que transmite aos selecionadores distritais, o perfil do atleta que seja selecionado. Portanto, nós temos que efetuar escolhas de atletas no qual nós conseguimos ler e perceber que aqueles atletas têm o maior número de possibilidades de chegar à seleção A. Posteriormente, também temos que perceber se os atletas conseguem jogar consoante os conceitos que o gabinete técnico da seleção A nos passa. Portanto, em termos de decisões técnicas e táticas, mas isso vemos mais à frente. O terceiro ponto, modelo de jogo apresentado com os princípios requeridos pelo gabinete técnico da seleção nacional. Seria fácil, e sendo totalmente sincero, a seleção de Lisboa e possivelmente a seleção do Porto são as seleções distritais que têm, em termos de jogadores, o maior leque. Não quer dizer que tenham só a maior qualidade, mas tenham o maior leque de jogadores selecionáveis. Seria fácil pegar num conjunto de jogadores que nós achamos que sejam bons jogadores e escolher teoricamente os melhores. A nossa escolha do processo partiu da premissa de que o modelo de jogo no qual os nossos jogadores vão jogar tem que ter os fundamentos e os princípios requeridos pelo Gabinete Técnico da Seleção Nacional. E a partir desse momento nós construímos toda a nossa metodologia de treino. Portanto, este terceiro ponto para nós é muito importante. Quarto ponto, identificação do perfil de jogador da seleção distrital com perfil para chegar a esse patamar. É requerido um tipo de perfil do atleta no qual, quer em termos de observação, quer em termos de trabalho, que nós vamos trabalhar com o atleta, que tenha o perfil no qual para chegar ao patamar mais elevado de rendimento. Portanto, estes 4 objetivos acabaram por delinear completamente o nosso trabalho que vamos efetuar. O que foi feito em termos da seleção distrital, pela nossa equipa técnica, foi, em cada escalão, trabalhar e organizar um modelo de jogo e um plano de funcionamento estratégico no qual nós conseguimos potenciar estes 4 objetivos que foram pedidos ao gabinete da seleção distrital. E a partir daí lançámos na construção de um modelo transversal a todos os escalões. E é esse modelo que nós vamos apresentar-vos agora. Portanto, isto foi só os objetivos. Qualquer treinador sabe que a primeira importância que deve dar é perceber o contexto onde está inserido. E estes 4 objetivos acabaram por potenciar a leitura do contexto. A partir desse momento, nós elaboramos um plano estratégico para obter sucesso desportivo coletivo. Este plano estratégico é transversal a todos os escalões. Todo este trabalho que vai ser apresentado é um trabalho no qual foi executado durante o ano das 3 seleções com o qual trabalhamos. E como é que nós criámos o plano estratégico para obter sucesso desportivo coletivo? Aqui é muito importante e eu acredito muito nesta questão, que é
sucesso desportivo coletivo é diferente de sucesso individual. Nós não queremos potenciar só individualmente um ou dois atletas. Queremos que a equipa consiga ter uma dinâmica coletiva que leve para patamares de rendimento de sucesso. Dessa forma. Primeira situação, avaliação do planeamento anual. Esta situação é muito importante. O trabalho de uma seleção distrital ou nacional é totalmente diferente do trabalho de um clube. No trabalho de um clube existe um microciclo com um número de unidades de treino, sejam 2, 3, 4, ou equipas profissionais sejam 6 ou 7. Um trabalho de uma seleção distrital tem algumas especificidades completamente diferentes. A componente do planeamento anual é extremamente importante para avaliar várias variáveis no qual nós vamos ter que trabalhar. Nesse ponto, primeira situação, no início do ano recebemos a análise do calendário competitivo das seleções nos quais vamos trabalhar. Coloquei aqui um exemplo. Portanto, existem as seleções de futebol e de futsal e tem descrita quando é que são as suas unidades de treino, quando é que é o torneio interassociações e a partir desse momento nós, com os dados que temos disponíveis, a análise do calendário competitivo, colocamos a nossa planificação sobre quando treinar, de que forma treinar e definimos, no fundo, o nosso planeamento pré-competitivo de torneio interassociações para cada escalão. Este quarto ponto é muito importante. Implementação de observações. Estando a trabalhar com 3 seleções, neste caso a sub-17 masculina, sub-17 feminina e sub-15 masculina, as observações requerem aqui uma importância vital. E a partir do momento em que temos o planeamento anual, fazemos uma primeira triagem de como vamos observar, aonde vamos observar, de que forma, quais os canais no qual vamos trabalhar, no qual nós vamos ver mais à frente. Portanto, aqui uma primeira situação de planeamento anual. Recolha de informação. Sobre este ponto, o que foi criado por este gabinete técnico no trabalho das seleções foi observar os jogadores que nós sentimos que têm o perfil da seleção AFL. Como é que estruturamos esse tipo de trabalho? Em primeiro lugar, criámos uma ficha de observação, no qual está aqui só construída a parte superior, mas no qual estão colocados pontos fulcrais quando vamos observar jogos. Seja a constituição das equipas, seja os jogadores que se destacaram, seja a qualidade individual dos jogadores, seja o perfil mental dos atletas. E, no fundo, está aqui uma ficha de observação que todos os treinadores do qual fazem parte da nossa equipa técnica, quando vão observar jogos, recolhem esta informação, em termos de presencialmente e ao vivo. Segundo, o modelo da recolha de informação, observações vídeo. Sendo sincero, muito do meu trabalho este ano e do nosso trabalho efetuado este ano, visto que nós só conseguimos aceder a um número limitado de jogos presencialmente e quisemos alargar o fio das observações, fizemos muitas observações vídeo, no qual conseguimos obter através da partilha de informação e contacto com muitos treinadores. Nas observações vídeo, elaborávamos exatamente a mesma composição de relatório de jogo observado. Colocávamos que tinha sido em observação vídeo, mas recolhíamos esta informação. Quarto ponto, canal de comunicação com os treinadores do modelo competitivo que estamos inseridos. Cada treinador normalmente tem a sua visão e tenta potenciar os jogadores com que trabalham. Este quarto ponto serve para, no fundo, criar aqui alguma informação sobre jogadores que nós sentimos que têm qualidade, sobre jogadores que os próprios treinadores sentem que têm qualidade e perfil para a seleção AFL. E, no fundo, o que nós vamos fazer é uma triagem destes 4 pontos, observações ao vivo, observações vídeo, canais de comunicação e a composição do relatório de jogo observado. A partir deste momento temos recolha de informação e podemos começar a trabalhar de diferentes maneiras. Portanto, este ponto é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado, principalmente nas questões das seleções, porque a recolha de informação e as observações, não podemos cair na tentação só de observar aos jogos grandes ou de observar só determinados, ao ouvir dizer que não, temos que observar o maior número de jogos possíveis, distrital, primeira divisão, e dentro destes 4 pontos conseguir ler quais são os jogadores que nós sentimos que têm mais qualidade e fazer todo o tipo de perfil e análise do atleta. Estrela, tenho aqui uma questão. Com certeza. A questão prende-se com
A AFL é uma das maiores associações de futebol no país. Com tanto número de atletas, a que número é que chegaste no final de observações? Quantos atletas são selecionáveis para a Associação de Futebol de Lisboa? Estudo, obrigado pela pergunta. Repete-me só a parte final, peço desculpa, quantos atletas? É que dentro do leque final é que poderiam ser selecionáveis para a Seleção de Lisboa. Quantos é que observaste que eram possíveis de selecionar? Nós observamos um Antes número de chegares à enorme. seleção final. Nós observamos um número enorme de jogadores. Sobre os atletas no qual trabalharam em termos de treino, na apresentação mais à frente vai ser explicado o número de atletas no quais nós trabalhamos, em que unidade de treino e qual a progressividade da mesma. Mas para cada patamar competitivo nós observamos um número muito elevado de atletas, muito elevado mesmo, centenas de atletas, e no qual depois fizemos uma triagem, que vai ser explicada mais à frente, e agarramos criámos um pequeno grupo de atletas no qual especificidade de posição, no qual nós sentíamos que tinham essa capacidade para entrar no lote das convocatórias. Depois, com um conjunto de pré-requisitos que nós sentimos que é importante para cada atleta, nós elaborávamos depois quais os atletas que tinham mais possibilidade e quais as opções mais fortes. Mas em termos de field, que trabalharam connosco nos treinos em pavilhão, cerca entre 20 a 25 por cada modelo competitivo. Observado, centenas. Aliás... Antes de continuar, depois tenho aqui mais uma pergunta. Com certeza. Do Quitó. O Quitó questiona-te: boa noite, Estrela. No plano de recolha de informação, existe trabalho direto com os treinadores dos clubes? Se sim, notas de abertura para esse trabalho? Bem, obrigado pela pergunta, Quitó. Um forte abraço, espero que esteja tudo bem. Total abertura da parte dos treinadores, total abertura em termos de recolha de informação. Existem vários canais, a maior parte do canal era aberto da nossa parte, entrávamos em contato com os treinadores, a partir desse momento tentávamos fazer um acompanhamento semanal. Houve vários treinadores também de modelos competitivos diferentes que entraram em contato comigo e enviaram jogos e nós conseguimos ler essa informação. Portanto, honestamente, em todos estes meses de trabalho que efetuámos, o canal de comunicação funcionou sempre muito bem, se bem que eu penso que um dos papéis do selecionador é saber recolher a informação e fazer a triagem, porque um treinador de uma equipa tem sempre a tentação de, na sua visão, lançar a sua ideia sobre quais os jogadores e que os seus jogadores supostamente são os melhores. Nós tentamos observar alguma informação que sentimos que é importante e concreta e tomamos no fim as nossas opções. Mas lá mais para a frente, Quitó, vai ser explicado como nós funcionamos em termos dessa análise. Mas respondendo à tua questão, total comunicação dos treinadores, e aliás dar-lhes um abraço, porque o trabalho que todos eles tiveram este ano foi excepcional. Pronto. Avançando, agora vamos começando a entrar para a parte interessante. Fizemos a análise do planeamento anual, analisámos o contexto, fizemos a recolha de informação, e neste momento estamos a analisar só a informação que já recolhemos. Como é que fazemos a análise dessa informação? Portanto, fazemos uma análise do potencial e da estrutura das soluções de cada jogador para cada posição. Sobre este ponto eu quero dizer o seguinte: nós temos, a equipa técnica tem uma ideia concreta sobre qual o tipo de atleta com o qual quer trabalhar, por exemplo, e quais as características. Por exemplo, um guarda-redes forte entre os postos, outro forte em termos da reposição, um fixo de marcação, um fixo forte no passe, 2, 3 alas de equilíbrio na convocatória, 1, 2 alas de desequilíbrio, mais virado para a vertente ofensiva, pivô de referência, pivô móvel, pé direito, pé esquerdo. Portanto, nós tínhamos, antes de iniciar as convocatórias, sabíamos exatamente qual o tipo de atletas no qual iriam entrar, queríamos o perfil com que iriam entrar na convocatória. E a partir desse momento, vamos analisar a recolha de dados, vamos colocar esses jogadores em termos das suas características e vamos ver o que é que encontramos. Analisamos o atleta. De que forma? Primeira questão, a idade. Este ponto pode parecer simples, mas é dos pontos não mais complexos, mas no qual tem algumas variáveis. Isto é,
Foi lançada a informação, e na qual pessoalmente concordo, em termos das convocatórias para a seleção principal, para a seleção A. Estamos a trabalhar neste momento, o gabinete técnico, com convocatórias no qual antecipam, portanto, dão primazia a jogadores mais jovens de primeiro ano do que em vertente do segundo ano. Sobre este ponto, basicamente tentamos levar para o torneio interassociações uma seleção que nos consiga dar garantias de vencer os jogos, mas tivemos que escolher entre um jogador de primeiro ano e de segundo ano. Escolhemos de primeiro ano, sabendo que é um risco, porque em termos morfológicos e capacidades motoras, nestas idades, os atletas de segundo ano são muito mais potentes e muito mais fortes e dão muito mais efetividade em termos de rendimento. Mas se houver dois atletas que tenham algumas características parecidas, nós damos primazia aos de primeiro ano, porque no final do torneio interassociações, esses atletas são mais facilmente convocados do que os atletas de segundo ano. Porque é um tipo de metodologia que a equipa está a funcionar e no qual nós tentamos que as convocatórias acedam a essa referência que nos pediram. Portanto, a posição específica do atleta, aqui o clube, não que o clube seja importante em termos, é determinado clube vamos convocar ou não, mas para perceber qual é o tipo de contexto e qual é o tipo de trabalho que se tem que efetuar e no qual podemos contar. O potencial do atleta, em termos de atletas que são sub-15 ou sub-17, quem trabalha nesses escalões sabe que há atletas no qual a sua maturação não está totalmente desenvolvida numa determinada idade, mas tem potencial técnico no qual é perceptível pela parte do treinador, no qual tenha um grau de evolução, que é o quarto ponto que temos aqui referido, e no qual nós conseguimos detectar muito potencial do atleta. Portanto, nós damos muita primazia a esta questão. Perfil mental do atleta. Este ponto é muito importante para o nosso tipo de trabalho. De que forma? Sabemos que existem atletas com muita qualidade, mas que em termos do perfil mental, da capacidade para trabalhar num enquadramento coletivo, num enquadramento de grupo, terem a capacidade para dotar as suas qualidades no tipo de estrutura, não sentirem o peso da camisola, e em termos de relação com o grupo, a componente do perfil mental, por nós, é extremamente analisada, porque se nós levamos um atleta que detectamos com um perfil mental, é bom jogador, pode resolver jogos, mas tem comportamentos no qual inadequados, nesse ponto nós colocamos de lado, visto que esses comportamentos depois aparecem no modelo competitivo, eles não vão ser convocados depois para outros patamares. Portanto, se detectamos que o atleta tem um perfil mental que tem muito potencial, mas que tem que ser trabalhado, chamamos-lo, mas colocamos logo essa questão em termos de treino, de que tem que trabalhar a esse nível, e verificamos em termos de treino se ele está a cumprir com as indicações. E depois essas questões são todas balizadas sobre a convocatória final. E o sexto ponto, portanto, é o grau de progressão do atleta. Aqui está um erro de português, mas nós damos aqui muita primazia relativamente ao grau de capacidade evolutiva que o atleta tem detectada. Por exemplo, há atletas no qual nós detectamos que têm muita qualidade técnica, mas ainda não têm o seu grau de maturação desenvolvida. E então, mas temos uma atenção especial sobre esse tipo de capacidades. Baliza passa em todos estes pormenores, tem qualidades positivas, tem valores máximos nestas questões, entra no perfil de atleta de seleção, e agora aqui tem a idade que nós sentimos, para a posição específica tem características, potencial, perfil mental, grau de progressão, entra para o filo de convocados. Ok, agora vamos para a parte que eu sinto que é mais interessante para todos os treinadores. Tenho só aqui uma pergunta antes de entrares aqui na metodologia, que é do Frederico Cardoso. Como é que avaliam o perfil mental dos atletas? Com que critérios? É feita por alguma equipa técnica ou tem um psicólogo desportivo? É do Frederico Cardoso, a pergunta. Obrigado pela questão. Avaliamos com um conjunto de variáveis de perigo, isto é, nas observações que são efetuadas, observações ao vivo, verificamos algum tipo de atitudes, quer em contexto de jogo, quer em contexto de substituição. Na conversa com os treinadores, quando
sentimos que o jogador tem qualidades para ser selecionado, perguntamos sempre o seu perfil mental em termos de treino, em termos de competitivos, em termos de acompanhamento escolar, familiar, qual é o seu ambiente, portanto, para perceber mais ou menos qual é que é a sua estrutura mental. Em questões, quando analisamos vídeo e o atleta destaca-se, fazemos sempre esse tipo de contacto com os treinadores, e se os atletas entram dentro do chamado requisitos para a seleção distrital para ser convocado, vamos observar sempre ao vivo e verificar se as informações que recolhemos batem certo. Porquê? E esta questão é interessante porque já vai entrar aqui na questão da metodologia do treino. Infelizmente, para prepararmos o torneio Interassociações, as unidades de treino disponíveis são muito escassas. Portanto, nós temos cerca de 8, 9 unidades de treino, no qual já se incluem jogos de treino, e, portanto, nós temos que acertar ter a percentagem mais elevada de acertar nas nossas escolhas dos jogadores. E tentamos reduzir ao máximo, escolher jogadores que sentimos que têm muitas variáveis das coisas que não correrem tão bem, e porque temos pouco tempo para trabalhar com os atletas. Mas obrigado pela questão. Em termos, agora vamos para a parte que eu penso que é mais interessante para os treinadores. Estrela, boa noite. Deixa-me já começar aqui para já dar-te os parabéns. Não sei se está a ouvir bem. Estás a ouvir bem, Estrela? Estou, sim, senhora. Ok. Às vezes a internet aqui não é fácil. Para já, parabéns pelo teu percurso como treinador, parabéns pelo teu percurso como jogador. Para quem se calhar não conhece e chegou há menos tempo ao futsal, tu foste um jogador de elite, internacional A, foste um europeu, uma fase final de um europeu, para quem não sabe, o europeu 2005, e consta que antes de aparecer o Pauleta, eras o jogador mais rápido do universo do futsal português. Não, ele é mais rápido. Obrigado. Estou a brincar, mas parabéns e estás a fazer um percurso muito interessante em termos esportivos, combinas a questão prática e da experiência como jogador com a questão da formação académica e a questão da formação a todos os níveis, mesmo multidisciplinar, e portanto seguramente vais ter mais 20 ou 30 ou 40 anos como treinador e vais ser seguramente feliz a fazer na área do treino, e portanto para já estas são as primeiras palavras. Obrigado. Eu intervi porque, como ia entrar agora na parte da metodologia, em relação ao perfil, em relação aos jogadores, gostava de fazer uma questão, que é, se há critério, sabemos que o futsal português, hoje menos, e é interessante também cruzar com esta pergunta, que é, hoje menos, mas ainda, a questão, por exemplo, de algumas posições específicas, nomeadamente pivô e guarda-redes. Cada vez há mais leque de escolha a esse nível, nomeadamente, por exemplo, agora a seleção de 9, com pivôs fisicamente até, por falar da seleção nacional, que portanto é o reflexo da seleção distrital. Eu ia perguntar se porventura, na vossa metodologia de trabalho em termos de escolha dos jogadores, se entra também esse tipo de critério, no sentido do futsalista português, ou seja, o pivô ou os credinos também às vezes há menos. Gostava que abordasse essa questão, ou seja, se tem isso em conta como quase obrigatoriedade, tendo em conta o que é que se pretende da evolução do futsalista português. Antes de tudo, obrigado pelas palavras. Se eu joguei, desde que me lembro de ver futsal, lembro de ver os teus comentários e penso que és uma figura icónica do nosso desporto, e dar também os parabéns pela tua carreira e pela tua presença na modalidade. Relativamente à questão que colocas, é muito interessante. Basicamente, o que nós fazemos é o seguinte: nós traçamos na nossa ideia o ideal de uma convocatória, isto é, qual para nós, se existissem os jogadores perfeitos, qual seria a convocatória ideal. E sobre esse ponto, começando pela posição específica que falaste, dos guarda-redes e depois pivô. Para mim, se eu tivesse uma convocatória ideal, o meu interesse seria ter um guarda-redes muito bom entre os postos e um segundo guarda-redes que tivesse as características de lançamento de bola e de 5-4. Portanto, essas eram características que eu já procuraria. E em termos de pivôs, o ideal, pivô pé direito, pivô pé esquerdo. E depois entra o chamado joker. Portanto, na convocatória para o torneio de interassociações são 10 jogadores de campo convocados mais 2 guarda-redes. Portanto, peço desculpa, são 10 convocados. Portanto, nesse momento temos cerca de 2, 6,
8, exatamente. Nesse momento nós temos que fazer escolhas em relação aos pivôs. Portanto, temos o pé direito, pé esquerdo, e temos que avaliar se vamos levar cerca de quantas alas é que vamos levar e se vamos levar um terceiro pivô mais móvel ou não. Nós temos a ideia das características dos jogadores que pretendemos levar. Agora, quando vamos fazer as avaliações, verificamos, após aqueles requisitos todos dos jogadores, quais os jogadores que mais se destacaram, quais as características. Deste ano, vou-te só dar o seguinte exemplo. Na convocatória de sub-17 masculino, acabámos por levar na nossa convocatória, levámos 2 fixos, levámos 5 alas e levámos 3 pivôs. Portanto, 10 jogadores de campo mais 2 guarda-redes. E 3 pivôs de totalmente características diferentes. Levámos um pé direito, que joga no corredor central, que era o Gonçalo Rodrigues, o pivô do Benfica. Depois levámos um pé esquerdo, que joga bem no corredor esquerdo Costas, que era o Leandro, pivô do Sporting. E depois levámos o Pedro Santos, que era um pivô mais móvel, que ainda era iniciado, que é pivô do Sporting, e que tem características mais móveis de vir buscar jogo. Portanto, numa convocatória, acabámos por convocar 3 pivôs de características completamente distintas. E fizemos o mesmo com os guarda-redes. Agora, isso é o ideal numa seleção que tem tem um leque de escolhas interessante. A seleção de Lisboa acaba por ter muitas escolhas. Tenho a certeza que muitos dos meus colegas de outras seleções se calhar não têm este tipo de leque. Respondendo, sim, tentamos ter essa visão do jogador, mas nem sempre existem, mas tentamos recriá-la ao máximo. Não sei se respondi à tua questão. Sim, ou seja, acho que sim, sim, respondeste, ou seja, acho que em ter uma seleção como Lisboa, onde o leque de escolha e a base da pirâmide é significativamente superior àquilo que há alguns distritos, penso que encaro isso como quase como entre aspas, um dever de contribuir para, no fundo, que o futebolista português comece desde cedo a ser fomentado e promovido nessas posições que são mais específicas. É só mais por isso. Mas continua. Não, só para terminar, deixa-me só dizer o seguinte. Sobre isso eu posso dar só aqui um minuto uma outra visão, porque, como tu sabes, eu sou treinador de futsal, mas também sou treinador também de futebol, e num clube onde trabalhei, portanto, coloquei a questão criei de raiz um modelo de jogo, mas fiz também as etapas de desenvolvimento de todos os escalões, portanto, qual a metodologia de treino e quais as etapas de desenvolvimento que os jogadores devem executar e qual o tipo de exercícios e de treino para cada escalão. Porquê? Para haver uma progressão em termos do tipo de trabalho que se faz em termos de idades. Dito isto, é muito importante perceber o seguinte: existem várias correntes que abordam que os jogadores, até uma determinada idade, seja sub-12, sub-13, devem passar por diferentes posições para ganhar alguma variabilidade no seu jogo. E a partir do momento em que entram no trabalho de sub-14, sub-15, começamos a entrar na parte da especialização e aí direcioná-los mais para a parte da especificidade dos seus movimentos típicos e a posição onde têm melhores características. Portanto, dito isto, e eu sobre isto posso dizer que já treinei benjamins, escolinhas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores na formação. Todos os escalões têm princípios diferentes. É importante chegar a uma determinada altura e começar a trabalhar a especificidade do jogador, mas numa convocatória para a FEL, eu penso que para um treinador é muito importante ter jogadores com características diferentes. Não ter jogadores com as mesmas características. Isto é, por exemplo, na posição de fixo, ter 2 jogadores completamente antagónicos, não é? Um mais de marcação cerrada, um mais de critério de passe. Alas de equilíbrio, alas de cobertura, alas de 1 para 1 forte. Portanto, temos essa... E nos pivôs a mesma situação. Mas pronto, era só aqui um à parte em termos das etapas de desenvolvimento. Pronto, relativamente à metodologia de treino da AFL, nós construímos esta metodologia de treino de raiz a partir do momento que iniciámos o trabalho com as seleções. Como vos referi no início, a partir do momento que avaliámos o planeamento anual, verificámos o número de unidades de treino que tínhamos para trabalhar cada seleção. Basicamente, cada seleção conseguíamos treinar cerca de 8 treinos, 8 a 9 unidades de treino,
E nós fizemos uma metodologia de treino transversal a todos os escalões, com determinados princípios no qual nós trabalhávamos cada unidade de treino. No fundo é isso que eu vou apresentar e no qual nós tentámos replicar situações que para nós eram importantes, a equipa trabalhar, princípios para depois o transfer para o torneio interassociações. Portanto, metodologia de treino AFL. Basicamente, iniciamos a primeira unidade de treino. Na primeira unidade de treino, agora também respondendo ao Quito, a nossa convocatória, a partir do momento com as observações, com a recolha de informação, com um field mais reduzido de opções, no qual com cerca de 20, 30, 40 atletas que entram dentro do grupo de elite, optamos por escolher 15 jogadores de campo e 3 guarda-redes. Segunda questão muito importante, a apresentação da estrutura AFL. Dentro deste modelo, da apresentação da estrutura AFL, portanto, o contacto com o vice-presidente, o coordenador técnico, e no qual nós pomos logo os objetivos para que estamos aqui a trabalhar. E no qual nós também colocamos a importância e quais os princípios naquele espaço. Não é o espaço nem do Belenenses, nem do Vila Verde, nem do Olho Marinho, nem do Benfica, nem do Sporting. É o espaço seleção. Portanto, é feita uma comunicação sobre como vamos trabalhar e a partir desse momento vamos para campo. Na primeira unidade de treino, indo para campo, os primeiros exercícios que trabalhamos são exercícios de integração e formação de grupo. São exercícios que todos os treinadores têm, variados, no qual são direcionados para um bom relacionamento em termos de grupo, exercícios em que eles têm que conviver juntos e terem ali algum espaço para retirar-lhes o stress competitivo e terem que estar ali a mostrar o que valem. A partir desse momento entramos para a parte mais técnica e tática. Trabalhamos um segundo exercício onde trabalhamos por estações, onde no primeiro campo trabalhamos jogos de 2-2 e 3-3 com apoios ofensivos. O objetivo é simples, verificar o potencial do jogador, verificar em termos de decisões e ações técnicas, verificar se o potencial que nós observamos, seja presencialmente, seja em vídeo, se tem a real presença em termos do contexto de treino. E no campo 2 começamos a trabalhar em termos analíticos o primeiro canto ofensivo. Depois avançamos para um jogo formal não condicionado, de forma a avaliar o primeiro, a estrutura de 15 jogadores, avaliar sem qualquer tipo de condicionante, avaliar o potencial. Após a primeira unidade de treino, efetuamos um relatório de treino para recolher informação. Este momento é muito importante. Após o treino, no próprio dia, tentamos fazer logo um relatório, cruzar a informação entre todos os treinadores sobre quais os jogadores, em termos que sentimos que tiveram ao seu mais alto nível, portanto, e recolher informação para elaborar um relatório da unidade de treino. E dessa forma preparar a convocatória para a unidade de treino seguinte. Indo à parte dos exercícios. Portanto, eu vou demonstrar aqui um primeiro exercício que falámos anteriormente. Neste momento, estamos a verificar um exercício onde trabalhamos por estações. Portanto, temos o campo dividido. Na primeira zona, temos um exercício simples de 3-3 com um apoio na lateral. O nosso objetivo, a componente do exercício é muito simples, 3-3, não é obrigatório jogar no apoio. Mas se jogar no apoio, o apoio pode entrar com bola e quem fez o passe pode sair pelo local onde passou ou pode sair pelo lado contrário. De que forma, para nós, este exercício é muito importante? Além de avaliar algumas componentes técnicas, nós falamos logo com o plantel, no qual, se o apoio livre tem jogador no seu corredor, obrigamos logo o jogador do seu corredor a cortar sem bola. Este é um princípio para nós muito importante e que vai ter representatividade depois no contexto de jogo. Portanto, damos logo aqui o feedback de haver o corte sem bola, para a bola entrar no apoio. E deste lado, número 2, portanto, estão duas equipas aqui a trabalhar e uma terceira equipa a fazer um canto analítico. Temos aqui o corte, a trair e para vir buscar ao penalti.
Jogos de 3, 4 minutos, a equipa que vence fica, a equipa que perde sai, a equipa que está a fazer o canto entra para o campo 1 e basicamente este é um dos exercícios no qual nós explicamos. Vou demonstrar aqui um corte de vídeo no qual, com o canto que foi trabalhado na unidade de treino 1, quero explicar que os cortes que nós aqui demonstramos foi do jogo Sub-17 feminino contra a Associação de Futebol de Coimbra. Nós, em termos dos dois torneios, no Sub-17 vencemos os 4 jogos, no Sub-17 masculino vencemos os 4 jogos, no Sub-17 feminino vencemos 3 e empatámos 1. Os cortes de vídeo são do jogo que empatámos, no qual para nós, portanto, para não estar aqui a demonstrar noutros vídeos, mas sinceramente até foi um jogo onde, em termos de modelo de jogo e em termos técnicos e táticos, a equipa teve uma excelente prestação, mas realmente enfrentámos aqui a equipa do Tal Coelho, teve muito bem, muito aguerrida, e a guarda-redes, que depois até acabou por ser convocada para a seleção A, fez uma exibição muito, muito inspirada, e no qual a equipa de Coimbra teve o mérito pela sua tenacidade, mas acabámos de fazer aqui um jogo também muito interessante. Portanto, aqui é o corte do campo que efetuamos. Portanto, arrasta, atrai e temos o espaço livre para finalizar. Portanto, este foi o canto trabalhado na primeira unidade de treino. Ali o passe acabou por ser um passe aéreo, que pedia um passe mais rasteiro, mas acabámos, portanto, transfer da primeira unidade de treino para o jogo. Segunda unidade... Antes de ir à segunda unidade de treino, tenho aqui uma questão do André Lima. Antes de mais, ele manda-te um abraço. Grande André. Estrela, um jovem atleta com grande qualidade técnica e competitiva, mas a estrutura mental, em termos de grupo, tem grandes dificuldades em se entrosar. Existe algum critério de recuperação ao ajudar o jovem? Excelente questão. Antes de tudo, dar um abraço grande ao André. Passámos aí uns bons anos juntos. Já temos falado, sei que estás bem. E é sempre um gosto ouvir-te. E obrigado pela questão. A questão é muito interessante. É assim, quem ouve falar tem a noção de que nós, se verificarmos ali alguns comportamentos desviantes, o atleta já não entra dentro do perfil. Todos nós já tivemos 14, 15, 16, 18 anos, são idades em termos, nós estamos a moldar personalidade, são idades no qual nós vivemos bastante as emoções e temos por vezes algumas atitudes que nem sempre são as mais indicadas. De todo haver algum tipo de comportamentos desviantes e o atleta é recolocado completamente na prateleira. Agora, o que existe é, se nós sentimos que o atleta tem potencial e sentimos que em termos de perfil mental tem alguns momentos que as coisas não funcionam muito bem, tentamos analisar muito bem o que é que gira à volta do atleta. Contexto familiar, contexto escolar, contexto de treino. Portanto, se sentimos realmente que é um atleta com características totalmente diferenciadas e se sentimos que existe margem para recuperar o atleta, até convocamos o atleta e avaliamos in loco e explicamos as regras. Não tenho qualquer problema em aqui, não é admitir, mas dizer que nos modelos competitivos no qual trabalhámos, tivemos cerca, em cada modelo competitivo, chamámos um atleta no sub-17 masculino e um atleta no sub-17 feminino, no qual nós tínhamos alguns sinais e muita informação de que as coisas não iriam funcionar bem, mas nós, lá está, sentimos que havia muito potencial e que eram atletas diferenciados. E acabámos por chamar os atletas e as coisas correram na globalidade bem. Agora, se o acompanhamento é feito em termos depois do clube e do nosso canal de comunicação, tentamos sim manter um canal de comunicação, mas os desafios são diários, as coisas a qualquer momento podem melhorar, podem resvalar, tem que existir um acompanhamento. Mas os atletas que têm as suas características de desportista identificadas de seleção, mas alguns gaps em termos de perfil mental estão sinalizados e vamos acompanhando o processo, sabendo que aqui e ali
existem sempre momentos para recuperar atletas ou, em determinados momentos, perder alguns atletas. No fundo, são escolhas, não existem escolhas perfeitas, as nossas escolhas não são as perfeitas, mas tentamos tomar as melhores decisões. Estrela, o teu coelho, antes de dizer aí, perguntou-te se só levas 12 no primeira unidade de treino e agradece o elogio. Um grande abraço ao Tó, um excelente treinador, adversário, enganou-nos bem e é sempre um prazer estar com ele e passamos ali também bons momentos. Não, na primeira unidade de treino levamos 15 jogadores de campo mais 3 guarda-redes, 18. Na segunda unidade de treino fazemos já uma redução do field, passamos para 13 jogadores de campo e depois vamos, com o avançar das unidades de treino, vamos descendo em termos dos números de atletas convocados. Isto porquê? Porque neste momento já vamos na segunda unidade de treino, vão ser 8, portanto temos que começar aqui a reduzir em termos dos atletas no qual trabalhamos para começar a formar o grupo. Vou avançando. Não sei, acho que respondi à questão. Se não houver mais nenhuma, vou avançando. Mas estão perfeitamente à vontade para qualquer questão, seja técnica, tática, qualquer tipo de situação. Segunda unidade de treino. Em todas as seleções começamos a trabalhar as saídas de pressão com o modelo de jogo AFL. Portanto, nós acreditamos sinceramente no modelo de jogo. Acreditamos que, por mais que os atletas tenham características individuais e de qualidade, nós proporcionamos um modelo de jogo no qual os atletas têm algumas premissas no qual têm que executar. Premissas muito simples, mas no qual são uma pequena amostra do que, se esses atletas forem selecionados para a seleção A, no qual também vão ter cumprido. Portanto, fazemos uma saída de pressão com o nosso modelo, em que tenha os princípios da profundidade, largura, cobertura, e depois temos uma saída de pressão complementada com um exercício de 3 para 1 e 3 para 2, para também ver alguma tomada de decisão e comportamentos tomados nos princípios da superioridade. Depois trabalhamos na segunda unidade de treino com fora defensivo, de forma analítica, primeiro. Depois fazemos um exercício onde no campo 1 executamos um exercício 3 para 3 com apoios, mas já mais virado para a vertente defensiva, para ver as questões do balanceamento defensivo, como é que nós defendemos, o ala contrário fecha dentro. Nós na AFL, o nosso modelo de jogo em termos de organização defensiva, trabalhamos muito com a defesa. Se a bola está no corredor lateral, fechamos só 2 corredores, o corredor da bola e o corredor central, deixamos o ala contrário mais liberto. Portanto, e fazemos aqui um exercício para trabalhar a componente defensiva e no campo 2 executamos um fora ofensivo na equipa que está em espera. Este ponto já é muito importante. O quarto conteúdo que aplicamos nesta segunda unidade de treino é um jogo onde os esquemas táticos que trabalhamos na primeira unidade de treino e na segunda unidade de treino já estão inseridos para haver o transfer e progressão, e onde fazemos jogos de 4 minutos, mas se uma equipa está a vencer 2 ou 3-0 e a equipa que está a perder, qualquer equipa que marcar gol com um esquema tático elimina automaticamente a equipa contrária, para criar o prémio sobre dar-lhes o doce para ter a motivação para fazer os esquemas táticos que estamos a apresentar e tentar enganar a equipa contrária. Depois fazemos o mesmo procedimento, a mesma metodologia, o relatório da unidade de treino 2 e a preparar a convocatória. Estrela, posso fazer uma pergunta rápida, objetiva? Todas. Várias das situações que puseste aqui descritas na unidade de treino têm fundamentalmente questões táticas, por nestes termos, de conhecimento do jogo, abordagem mais tática. O que eu pergunto é, onde é que entram aqui, que são importantes, sem dúvida, até uma perspectiva de pré-seleção e de progressão, digamos, na carreira distrital, onde é que entram aqui os fundamentos, que é das coisas mais, digamos, importantes e que muitas vezes até são alvo até de reparos e de queixas, que muitas vezes não dominam, o passe, a recepção, o remate, as coisas mais, digamos, dos fundamentos do jogo, onde é que entra, ou seja, eu acredito que entra de certeza, não gostava que abordasses isso, porque de certeza que é uma preocupação tua. Sim, os fundamentos são extremamente importantes. Aliás, muitas das apresentações que foram feitas, até do Pedro Paulas, do Emílio, até do Ricardo Azevedo, do Zé Luís, tem
muito foco nos fundamentos. Nós tentamos muito colocar primeiro, em termos dessa questão que estás a falar, da recepção, da lateralidade, em termos da maneira como executa e se posiciona dentro do campo, muito nos conteúdos de aquecimento. Isto é, com alguns circuitos que nós colocamos. Eu coloquei aqui os conteúdos premium, mas em termos de aquecimento, nós por vezes colocamos aqui algum tipo de circuito de estação para verificar em termos de passe, a maneira como recebem a bola e alguns fundamentos específicos que queremos trabalhar. Agora, vamos ser realistas. Nós damos muito também dos fundamentos a partir do momento que colocamos determinados exercícios e depois é feito o feedback sobre a maneira como queremos que eles operacionalizem esse exercício e quais os erros mais importantes de ser corrigidos. Portanto, temos algo, normalmente, em termos do aquecimento, temos em termos das circulações e da maneira de se posicionar perante a bola, e depois no decorrer dos exercícios damos muita importância a determinados feedbacks sobre a maneira como se devem comportar. Mas é um espaço pré-competitivo bastante reduzido para estar a trabalhar uma dimensão muito elevada, só os fundamentos. Portanto, aqui temos que trabalhar gestão de grupo, temos que trabalhar princípios de jogo, temos que trabalhar fundamentos, temos que trabalhar um modelo de jogo, questões táticas e tentamos, em todos os conteúdos de treino, ter essas temáticas abordadas. 2020. Ok. E por acaso, isso não quero monopolizar a questão do. Até que ponto é que tu vês? Ou seja, eu sei que atenção, o enquadramento dos treinos, o enquadramento da lógica distrital não tem nada a ver com o que era no teu tempo. Obviamente, para quem não sabe, tirando uma altura no início do século XXI em que havia seleção de sub-23, sub-21, as pessoas passavam da seleção distrital, os atletas, para a seleção nacional A. Durante muito tempo foi assim, tinhas a seleção distrital e depois não tinhas mais nenhum espaço competitivo. E, portanto, tudo o que existe agora tem que ser muito valorizado, tudo o que é feito a nível das seleções distritais e depois nas seleções jovens, porque não existia isto. Era um passo gigantesco, as pessoas jogavam inter-seleções e depois a seguir só tinham a seleção A. E hoje em dia, pessoas como o Tiago Brito, outros atletas que fizeram um percurso que é a todos os níveis indispensável. O que eu pergunto, associado a isto, peço desculpa estar a insistir neste tema, porque eu acho que os fundamentos são decisivos, até que ponto é, ou seja, eu percebo o que estás a dizer, ou seja, isto tem uma lógica que tens de seguir, até no sentido de depois ter o interações como digamos, objetivo depois a curto, médio prazo, ainda na própria época. Até que ponto é que tu vês, eventual, com o aumento da representatividade do futsal nas seleções distritais e nas estruturas distritais, até que ponto é que tu vês interessante poder criar-se espaços de treino em que, ainda numa idade mais inferior, sub-13, sub-12, iniciados, seja feminino, seja masculino, no sentido em que, não tendo esse objetivo já de interassociações, pudesse os fundamentos ainda estarem eventualmente mais relevados no trabalho. Respondo a esta questão com 3 pontos muito importantes. Primeiro, é verdade, eu por acaso não coloquei aqui na apresentação, mas eu quando jogava tive na seleção da AFL e por acaso foi engraçado, fui ver ali umas fotos e estive na seleção com o Costinha, ainda não havia a seleção nacional. Ele por acaso foi vencemos, ele por acaso foi o melhor jogador, normal, mas por acaso daquela vez desforrei, ele veio o melhor marcador, mas foi engraçado. Mas todo o torneio foi só num dia e houve 2 ou 3 treinos, mas realizou-se o torneio apenas num dia. Sobre a importância dos treinos, eu quero dizer que tanto eu como os meus colegas selecionadores distritais têm feito um trabalho absolutamente extraordinário, porque temos pouquíssimos treinos, não é? Sem dúvida. Temos pouquíssimos treinos, não vamos aqui esconder, o treinador é sempre avaliado muitas vezes pelo resultado. Portanto, existe uma importância muito, muito grande dada sobre se a equipa tem rendimento no contexto de jogo. Portanto, é importante ter o equilíbrio entre trabalhar a equipa para o contexto de jogo e trabalhar os fundamentos. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na AFL, nós treinávamos à segunda-feira. A maior parte dos jogadores jogam ao domingo, no sub-17 e no feminino. Portanto, o tipo de trabalho que tu podes treinar após 24 horas de jogo
É um tipo de trabalho que, em termos das capacidades motoras, reduz logo muito o field que podes trabalhar. Portanto, tens de fazer um tipo de trabalho de carga de intensidade média-baixa. Os jogadores estão saturados mentalmente da competição que fizeram 24 horas antes. Estão num processo ainda de recuperação aeróbio e mental e, portanto, não estão no seu ponto ideal para estar, no fundo, a receber novos estímulos. Mas, na minha perspectiva, é extremamente valioso o maior número de treinos e quanto mais cedo possível em relação aos fundamentos. Dizer também, só para finalizar o terceiro ponto, todas as brilhantes formações que temos tido com o gabinete da seleção A, muito foco tem a ver com esses fundamentos que tu referes. Portanto, estão a dar muita importância sobre se os jogadores já dominam. Por exemplo, quando balizamos a questão da seleção espanhola, sobre os fundamentos que os jogadores espanhóis têm, muitas vezes dizemos, eles tecnicamente não são fenomenais, mas eles dominam logo em termos das capacidades da maneira de posicionar e em termos da lateralidade e as recepções de uma maneira muito inata comparado com os fundamentos que nós adquirimos. Eu penso que temos vindo a reduzir esse espaço e temos estado a fazer um trabalho excepcional. Mas em termos de treinos, devíamos, mas trabalhamos com o que temos, ter um maior número de treinos e quanto mais cedo possível. Pronto, avançando. Unidade de treino 2, aqui apresento um dos exercícios da unidade de treino 2, um exercício muito simples, um exercício de saída de pressão. Fazemos aqui uma saída de pressão muito simples, ala pivô, portanto aqui a troca, peço desculpa, o troca do ala com pivô, e a partir do momento que a bola entra, temos apoio no meio. A partir desse momento, temos cobertura, temos apoio no meio, ou temos cobertura para vir ao lado contrário. O exercício é muito simples, trabalhamos com uma saída de pressão em que 5 segundos, a partir do momento que a bola entra, temos que finalizar sem oposição neste guarda-redes. Finalizamos e no momento em que finalizamos está aqui o terceiro guarda-redes e quem finaliza passa a defensor. E ficamos com uma situação simples de 3-1 na mesma baliza. A bola é entregue, finalizamos 3-1 e dentro deste momento que está a ser inserido este exercício, a segunda equipa que está em zona de espera entra para se posicionar e a terceira equipa ocupa o seu lugar. E, portanto, fazemos aqui vagas de saída de pressão com tomada de decisão em 3-1. Basicamente, o objetivo é trabalhar a saída de pressão, no qual temos aqui a representatividade em jogo. Portanto, Portanto, vou só recuar aqui um bocadinho. Basicamente, houve a troca ala pivô. E temos aqui o apoio no meio, claro que devia sair depois na paralela, mas vai jogar novamente na cobertura, vai por fora. Portanto, lá está. Este é um jogo onde acabámos até por não ter sucesso em termos da vitória que pretendíamos, mas em termos dos conteúdos e em termos dos princípios que queríamos trabalhar, a equipa teve uma prestação muito, muito boa e lá está a questão que te respondia, Pedro, que é não podemos só balizar em termos do rendimento, do resultado, mas sabemos que no desporto muitas vezes o comando é se a bola entra ou não entra. Nós tentamos trabalhar perante os princípios, mas pronto, depois existem outras componentes. Claro, claro. Portanto, aqui era o jogo sub-17 feminino, onde acabamos por trabalhar uma saída de pressão e pronto, e é que conseguimos sair a jogar. Portanto, já vimos os princípios da segunda unidade de treino, avançando agora, respondendo ao TO, na unidade de treino 3, já fazemos uma estrutura com 12 jogadores de campo mais 3 guarda-redes, portanto, já temos aqui quase o grupo formado, basicamente estão só 2 jogadores de campo a mais na convocatória final, e já trabalhamos na unidade de treino 3 os foras defensivos e ofensivos já com oposição, jogo de apoios ofensivos e os foras ofensivos novamente, jogo com esquemas táticos incluídos e elaborar o relatório da unidade de treino 3 e preparar a convocatória. Em termos de exercícios, fazemos só uma primeira vaga sem oposição e depois iniciamos com a oposição. Estão fora defensivo normal, alinhamento a 3, o pivô cai na ala contrário e aqui ou devolve e sai na paralela, ou se a marcação está apertada, corta logo
sem bola na paralela, o pivô desfaz para a ala contrária para tentar ganhar aqui este espaço livre. Se cortou e a bola não entrou, temos a cobertura para jogar e temos aqui o pivô. Portanto, vou só colocar mais atrás, peço desculpa. Basicamente a situação que referimos, fora defensivo, alinhamento a 3. Neste fora até a nossa pivô acabou por tomar aqui uma decisão de vir ao meio. Encontrou o espaço. E acabamos por sair a jogar. Este momento é aquilo que nós trabalhamos durante quase todos os treinos, sempre muito foco no corte sem bola, se estão 2 jogadores sem bola. Muito foco. Pronto. Aqui esta jogadora acabou por individualizar, mas esta bola até se... Peço desculpa. Esta bola até se entra aqui de primeira, mais cedo, no corte sem bola, até acabamos por conseguir um desequilíbrio aqui. Já está aqui a vantagem. Esta bola senta de primeira, já está sozinha, mas a jogadora acabou por, no fundo, querer ir no 1 para 1, mas já estava aqui um movimento coletivo e isto foi trabalhado. Sinceramente, nós demos muito foco com muitos exercícios para este movimento, mas pronto, depois o passo não surgiu, aí já são outras situações. Unidade de treino 4. Temos um jogo de treino. Portanto, começámos a trabalhar com 15 jogadores de campo, depois com 13, depois com 12, sempre com 3 guarda-redes, e na unidade de treino 4 vamos fazer o nosso primeiro teste de jogo de treino, para verificar em termos se a escolha dos jogadores e se o conteúdo está a ser bem aplicado em termos táticos. Normalmente fazemos jogos de treino, os sub-17 masculinos fizemos sempre com equipas júniores, boas equipas, e nos sub-17 femininos fizemos com equipas séniores. E pronto, e conseguimos ter testes muito interessantes. Fazemos o jogo de treino, elaboramos o relatório e preparamos a convocatória seguinte. Unidade de treino 5, estrutura com 12 jogadores, fazemos uma análise ao jogo de treino e entramos aqui nos princípios da superioridade e inferioridade numérica. Podíamos ter escolhido efetuar esta abordagem mais cedo. Utilizamos a unidade de treino 5 para explicar como queremos, em termos de superioridades e inferioridades, quer atacar, quer defender. Tenho que reconhecer, pensava que nestes princípios estaria mais uniforme, mais transversal em termos dos jogadores, os princípios. Nós detectámos muita variabilidade na maneira como se defende, inferioridade numérica e mesmo em alguns princípios da superioridade, e damos muito ênfase a esta situação. Há jogadores que a defender é 3 para 2 ou 2 para 1, alguns vão à queima, outros defendem um bocado à zona, deixam o corredor central. Portanto, e nós retiramos isso completamente e definimos muito bem como queremos atacar e defender. Treinamos aqui nesta unidade de treino os livros frontais e laterais. E colocamos novamente já o jogo formal com os sistemas estáticos incluídos, dando novamente muito ênfase ao sucesso neste ponto preliminar em termos de contexto de jogo. Fazemos aqui um exercício muito, muito simples para treinar alguns princípios que queremos da superioridade e inferioridade. É dos exercícios mais simples, mas como nós sentimos que nestes escalões ainda não está totalmente adquirido ou temos alguma dificuldade em que os jogadores tenham todos os mesmos princípios, então colocamos um exercício muito simples, mas onde explicamos corretamente como queremos atacar e defender. Portanto, em termos de ataque, o exercício é muito simples. Definimos 4 jogadores de defesa e 6 a 8 jogadores de ataque. Os jogadores de defesa estão colocados 2 em cada zona do fundo. O jogador de defesa entrega a bola, entra quem passou e entra o colega. Portanto, fica 2 defesas. E fazemos uma situação simples de 3 para 2. Ofensivamente, se a bola entrar no corredor, é situação simples, transporta para o meio e corte nas costas ou corte pela frente e atacar, portanto, a marcação para depois libertar para o corredor vazio.
Em termos de princípios de inferioridade numérica, basicamente, o homem da zona central defensor fica com o seu homem, o jogador do corredor lateral fica com o seu homem e corredor livre deixamos a bola entrar para ficar com o guarda-redes. Portanto, uma situação de um para um com o guarda-redes e os outros dois jogadores sempre com a sua marcação. Isto para evitar bolas ao segundo posto, sozinhas. Portanto, insistimos muito nesta questão dos princípios. Portanto, aqui há colocado uma imagem de uma superioridade. Dizer o seguinte, aqui a atleta não estou de primeira, mas nós insistimos muito nesta questão. No princípio do 3-2, muitas vezes estávamos a verificar que os atletas ficavam muito aqui na zona de espera da bola sem ganhar grande vantagem. Insistimos muito em afundar para ganhar o maior tipo de vantagem. E por acaso, até este momento, foi tudo bem feito, mas aqui não estou de primeira e faltou aqui entrar aqui para o penalti e entrar aqui para o segundo posto. Mas pronto, foi um exemplo na situação. Estrela, antes de avançares, tenho aqui uma questão do Cláudio Cardoso. Na tua opinião, nestes contextos de seleção, quais as mais-valias destes momentos para os atletas e ainda quais os conteúdos diferenciadores que os atletas adquirem nas seleções? Obrigado pela questão, um abraço ao Cláudio e parabéns pela excelente época que desempenhou até à altura e pelo seu trabalho na formação. Portanto, a primeira questão é a importância do contexto da seleção para os atletas, certo? Sim. Certo. Atletas que ainda não foram selecionados para a seleção A, esta é a primeira porta de entrada e, no fundo, atletas que estarão convocados para a seleção da AFL estarão sempre muito próximos de poder ser chamado para a seleção A. O que nós detectamos foi uma importância tremenda nas camadas jovens, nestas chamadas. Os atletas vivem com muita ansiedade e muita emoção a chamada. Procuramos muito tentar retirar o peso da sobrecarga mental para os treinos. Detectamos que alguns atletas, o rendimento que eles têm no clube, chegam ali ao primeiro treino ou ao segundo, estão um pouco nervosos e têm alguma dificuldade para se libertar. Tentamos ter algumas conversas com os atletas e ter uma conversa com o grupo, a dizer que conhecemos bastante bem os atletas e para eles desfrutarem do momento e que temos uma perfeita noção das suas mais-valias. Mas sim, sentimos que os atletas vivem a questão da chamada à seleção com bastante impacto. Sobre os conteúdos em termos de que os atletas adquirem e os conteúdos que executam em treino, alguns estão a ser demonstrados aqui. É importante perceber o seguinte: os atletas, em termos de percentagem, trabalham uma percentagem mínima de tempo com a seleção da AFL comparado com o trabalho que fazem num clube. Possivelmente, em termos de 3 semanas que fazem no clube, é o que fazem em 3 meses que estão connosco. E é muito importante nós também percebermos de que estão habituados a diferentes ideias e de que forma é que tentamos diluir essa importância de 2 ideias diferentes. Primeiro, criar um modelo de jogo que seja favorável às características dos atletas e que não seja demasiado complexo e que os permita libertar as suas qualidades individuais e que lhes não retire demasiado a criatividade. Portanto, não expor a demasiada complexidade em termos do modelo de jogo, mas sim ter determinados princípios específicos bem delineados, e que nos permita ter sucesso competitivo, mas que os liberte para a competição. A segunda questão é os atletas perceberem que existe 2 espaços diferentes, existe o espaço do clube e o espaço da seleção. E também perceberem de que, se as coisas correrem bem no espaço da seleção AFL, poderão ter a possibilidade de ser chamados para um patamar mais acima. E se forem chamados para um patamar mais acima, também têm que estar habituados a trabalhar com um determinado tipo de ideias diferentes do clube. Não quer dizer que sejam melhores ou piores. Portanto, em termos dos conteúdos, alguns estão explicados aqui.
e basicamente é isso. Estrela, só queria aqui realçar que a seleção A que estás a falar é a seleção A da idade e não a seleção A sénior. Só para as pessoas ficarem com essa ideia. Exatamente. Quando estamos a referir a seleção A, neste caso, por exemplo, este ano, e nós estivemos juntos também nesse modelo competitivo, tivemos o torneio sub-17 masculino, interassociações. Após o torneio interassociações, houve a convocatória para a seleção A sub-17 masculina. Posteriormente, houve o torneio sub-17 interassociações feminino. E após o torneio interassociações feminino, houve a convocatória para a seleção sub-17 feminina. Normalmente é o primeiro espaço de seleção A que os atletas têm. E iríamos ter agora o torneio de sub-15, mas infelizmente, devido à situação onde estamos, vamos verificar. Mais alguma questão? Podes continuar. O Paulo Mónica também vai dando aqui uma ajuda em algumas questões aqui mais específicas, então, como já tem resposta, deixamos-te avançar. Paulo Mónica, um grande abraço para o Mr. Paulo, um grande abraço para o Mr. José, livremente, um grande abraço para o Mr. Carlos Alves, foram parte integrante, sinceramente, penso, do bom trabalho efetuado. Tem sido um prazer estar a trabalhar com eles e temos passado bons momentos. Portanto, unidade de treino 6, estrutura com 12 jogadores de campo, jogo de treino com princípios e esquemas táticos trabalhados nas UTs. Aqui já colocamos um ênfase muito grande sobre os princípios dos esquemas táticos, portanto, os atletas têm que executar no jogo de treino já a nossa forma de pensar e de jogar, e damos muito ênfase quer às questões de saída da expressão, quer esquemas táticos, campos ofensivos, foras defensivos, questões de organização ofensiva, organização defensiva. Damos muita importância à componente defensiva, como trabalhar na linha 2, em termos defensivos, como pressionar. Portanto, devido aos objetivos, trabalhamos para ganhar todos os jogos, e a parte da componente defensiva também é muito trabalhada nas unidades de treino. Unidade de treino 7, temos a mesma estrutura com 12 jogadores de campo, análise ao jogo de treino, e aqui vamos para uma parte mais forte do trabalho da linha ofensiva na zona 2 e na zona 3. Normalmente pressionamos sempre alto na zona 2. Honestamente, também gosto muito de variar as zonas de pressão, nem que seja períodos curtos de tempo, para criar alguma instabilidade no adversário e até promover, atrair o adversário para sair a jogar, e nós podemos atacar a profundidade e as costas. Portanto, trabalhamos em termos das várias zonas de pressão, e até numa questão se estivermos com as 5 faltas, para ter que baixar linhas. Depois trabalhamos também nesta unidade de treino a questão do 5-4 defensivo e quais os movimentos. Normalmente, possivelmente no final dos jogos, o 5-4 defensivo poderá ser mais utilizado que o 5-4 ofensivo, em termos em percentagem. Normalmente, supostamente estaremos mais perto de vencer, e as equipas contrárias podem colocar o 5-4, mas trabalhamos as várias nuances. E aqui já entramos com a questão dos esquemas estratégicos. Primeiro iniciamos sem oposição, e depois já com a oposição, mesmo sabendo qual é o esquema tático que a equipa pede, já criar aqui algumas dinâmicas de atacar espaço livre com a movimentação. Jogo formal com esquemas táticos. E depois, pronto, esta é uma fase da unidade de treino onde trabalhamos por vagas. Portanto, temos uma equipa deste lado, a segunda equipa deste lado, temos uma terceira equipa em zona de espera, executa dois cantos ofensivos, passa para a zona de espera, a terceira equipa entra para o mesmo lado, e temos aqui a equipa a fazer foras ofensivos. E estamos sempre em rotação. Portanto, esta equipa depois vem para este campo, esta equipa vem para fora, e temos uma terceira equipa que ocupa a estação livre. E estamos sempre a trabalhar analiticamente, e depois passamos para esquemas táticos com oposição. Portanto, aqui temos a questão de um fora ofensivo,
Sobre este foro ofensivo temos duas variáveis, é simples, nós trabalhamos muito com a questão de simula que vai entrar no remate e temos o segundo jogador em segunda vaga para bater, mas temos uma variável que é se não tivermos os dois pés fortes, temos uma variável para poder explorar essa situação. Neste caso é um foro ofensivo no corredor esquerdo, temos só uma esquerdina, portanto a nossa pivô é pé direito, a jogadora que vai bater tem pé esquerdo, mas esta jogadora é pé direito. E ela toma a opção de cortar sem bola e neste momento, quando isso acontece, trabalhamos o jogo por fora para procurar a paralela no lado contrário. E vamos explorar essa opção. Portanto, aqui houve um bom acompanhamento da equipa contrária e houve um impedimento do remate. Mas basicamente em termos da movimentação estava tudo delineado, faltou aqui um pouco mais chegada ao segundo posto, mas a equipa contrária neste jogo teve perfeito em termos defensivos e acabava de sempre por nos bloquear em muitos momentos que conseguíamos trabalhar, foi mérito, mas em termos da movimentação basicamente foi isto que trabalhámos. Portanto, esta apresentação reflete 7 unidades de treino e 8 unidades de treino, no qual trabalhamos os jogadores que foram selecionados. E a partir desse momento fazemos a nossa elaboração da convocatória com os jogadores que nós sentimos que tiveram menor capacidade e no qual, no fundo, a convocatória que fazia mais sentido. É certo, não existem convocatórias perfeitas, todos tentamos acertar o maior número possível nas escolhas, mas basicamente é este o tipo de trabalho em termos das unidades de treinos que fazemos com as seleções. Esta metodologia é transversal e até agora as coisas têm corrido muito, muito bem. Uma pergunta rápida. Duas rápidas, uma muito rápida, outra não tanto. Uma muito rápida. O núcleo que começa inicialmente está normalmente fechado, inicialmente na unidade de treino 1, ou na primeira leque de escolhas, está normalmente fechado, ou por lesões, ou por eventualmente jogadores que não foram detectados anteriormente, ainda têm possibilidade de entrar nos unidades 2, 3 ou 4 a meio do percurso? Essa é a primeira pergunta. Segunda, acredito que sim, mas gostava que falasses sobre isso, porque há uns anos não era assim. A terminologia do futsal, os conceitos do futsal, o entre linhas, a abertura, o sobreposições, o linha 2, linha 3, são os conceitos do futsal. Sentes que os jogadores, quando chegam à situação da atual Lisboa, estão perfeitamente identificados com essa terminologia e que, portanto, quando tu falas, eles ouvem e percebem, ou ainda há algum trabalho que às vezes tem que ser feito a esse nível nas associações distritais? Certo. São boas questões. Olha, primeiro ainda há a questão das convocatórias e do núcleo. No fundo, nós temos que potenciar as armas que temos nas nossas mãos. E, apesar de termos poucos treinos, temos várias convocatórias. Portanto, e no fundo, a mensagem, quer para os jogadores, quer para os treinadores, e eu vou dar depois 2 exemplos práticos, é de que não existem convocatórias fechadas. Não existem... É assim, quando fazemos a primeira convocatória, no fundo, nós fazemos a convocatória do que sentimos que são os 15 jogadores de campo, mais os 3 guarda-redes que achamos que têm mais capacidades para. Mas atenção que nesse momento, essa primeira convocatória, portanto, é cerca de 2 meses antes do torneio. E durante esses 2 meses passam-se observações, no qual foram descritas anteriormente, passam-se as questões das lesões, passam-se picos de forma, passam-se questões comportamentais, coloca-se a questão de qual foi o rendimento que o atleta teve em treino. Portanto, não, o grupo nunca está fechado. Claro que à medida que vamos progredindo para um encurtamento do grupo, no fundo é o que nós sentimos que estará mais perto de, mas posso dizer agora que quer nos sub-17 masculinos, quer nos sub-17 femininos, tivemos um caso em cada seleção de jogadores que acabámos por sentir, não só que descobri mais tarde, mas que senti realmente que iria ser uma mais-valia para o grupo,
num processo onde já o comboio ia muito à frente e depois e felizmente as coisas correram bem. Portanto, porque é assim, Pedro, nestas idades é evidente que temos a questão, vamos aqui expor as questões concretas, temos Porto Salvo, Belenenses, Benfica, Sporting, um conjunto de equipas que estão mais identificadas. Mas existe um conjunto enorme de equipas com jogadores com enorme talento e enorme qualidade, não é? E por vezes é difícil chegar a todos os modelos competitivos e descobrir atletas. O que nós tentamos é, objetivamente, os atletas estão habituados a jogar na primeira divisão do seu modelo competitivo, estão com um tipo de rodagem competitiva diferente. Mas existem atletas com muita qualidade em diferentes sítios, em diferentes divisões. A partir do momento que nós os descobrimos, se nós sentimos que esses atletas são melhores do que os que nós temos ou que têm outras características, vamos chamá-los. Até porque é uma mensagem do bom trabalho efetuado, e sobre isso eu tenho que dar os parabéns. Trabalha-se muito bem em nível da formação, com situações, com dificuldades enormes de espaço de pavilhão, horário de treino, sobrecarga, treinadores que têm responsabilidades múltiplas e acabam por fazer um trabalho excepcional. E nós, quando sentimos que encontramos um jogador que, apesar de não estar naqueles chamados clubes, ou que pode estar nesses chamados clubes, mas como os plantéis têm tanta qualidade, há jogadores de enorme qualidade que muitas vezes jogam pouquíssimo tempo. Há jogadores de enorme qualidade que jogam pouquíssimo tempo e que nós, do tempo que observamos, sentimos, espera aí, mas este jogador se calhar tem aqui qualquer coisa que nós achamos interessante. E no fundo, cada equipa técnica tem a sua visão, não quer dizer que a nossa seja melhor do que do treinador que está a trabalhar com ele diariamente, mas nós também temos a possibilidade e a capacidade de nos promover essa escolha. Portanto, o núcleo não está fechado. Em termos de... Sim, desculpa interromper-te, mas tenho aqui uma pergunta do António Aires, que entrou um bocadinho aqui nas perguntas do Catita, que é, a AFL dá algumas diretrizes, mesmo básicas, se é que podemos falar de um modelo de jogo da AFL, para os clubes operacionalizarem de forma a acelerar a maturação do processo de formação dos jogadores, ou fica circunscrito somente à concentração? Acho que entronca aqui um bocadinho nas questões. Entronca totalmente. Essa questão, eu acho que essa questão acaba por ser muito da importância da dinâmica do funcionamento. Não, neste momento a AFL não tem um plano de formações com os treinadores. Não, neste momento a AFL não tem um documento que envie aos treinadores para de que forma é que deve e de que forma quais são os seus conteúdos. São situações que nós estamos neste momento a pensar, a abordar. Temos, portanto, esta equipa técnica e este tipo de trabalho, nós iniciámos as funções em setembro. Sinceramente, as coisas têm sido uma experiência muito, muito interessante, as coisas têm corrido muito bem. Temos aqui um conjunto de valências que sentimos que enriqueciam este projeto e que podiam potenciar o tipo de trabalho com os clubes em diversas áreas, quer de scouting, quer de observação, quer de contato com os treinadores, quer de formação, quer de unidades de treino, quer de um conjunto de situações. Agora, estão a ser apresentadas, irão ser discutidas a seu tempo e tentaremos... os clubes serão sempre os primeiros se as coisas avançarem nesse sentido. Portanto, basicamente é essa questão. Em termos da AFL, quando chamamos os atletas, tentamos que os atletas, no fundo, moldá-los perante aquilo que nós sentimos que vai ser o patamar máximo posterior das seleções jovens do seu escalão. Não te queria deixar avançar sem fazer aqui mais uma questão do Pedro Mesquita. Estrela, visto que referenciaste que os treinadores maioritariamente são avaliados pelas vitórias, a pergunta é, as seleções apoiam-se mais na seleção de talentos por um clube pelo trabalho desenvolvido ou mais atletas de um determinado clube? Claro. Bom, estão aqui questões muito, muito, muito complexas e muito interessantes. Antes de tudo, agradecer a pergunta anterior e a esta pergunta do Pedro. Primeira questão. Quem avalia um treinador, nós sabemos que somos avaliados pelos resultados. Agora, eu posso falar por experiência própria. Já fui treinador de escalão de formação, no qual tinha o meu coordenador e era avaliado. Alguns avaliavam pelos resultados, outros avaliavam pelos conteúdos e pela forma de jogar da equipa e por um conjunto de valências, qualidade de treino,
trabalho efetuado, planificação. Eu penso que o trabalho de avaliação do treinador é feito pelo seu coordenador, e o seu coordenador tem armas para avaliar um treinador. Claro que a componente do resultado é muito importante, mas hoje em dia, a minha perspectiva, e já fui coordenador há cerca de 3 anos, eu penso que até uma determinada idade nós devemos retirar a componente dos resultados na avaliação do treinador. Até uma idades precoces, o treinador tem que, até 10, 12 anos, na minha perspectiva, ter uma liberdade total para trabalhar os jogadores e retirar-lhes o peso competitivo. Claro que é interessante os jogadores terem o prémio para ganhar. A partir quando entramos nas etapas de desenvolvimento já de subespecialização e depois de especialização, em tipo de trabalho iniciado, juvenis, júniores, a componente do resultado já é bastante importante. Portanto, um coordenador tem várias armas de avaliar um treinador, e um treinador hoje em dia tem que dominar várias variáveis. Psicologia, gestão de grupo, unidades de treino, planificação, scouting, relações, e um coordenador, no fundo, tem que verificar se o treinador está a ter sucesso ou está a fazer um trabalho que seja positivo. Agora, o resultado é sempre um espelho muito importante na avaliação. A segunda questão do Pedro. Se te apoias mais em algum clube. Essa questão, pronto, muito importante. Não me apoio mais num clube. O que nós fazemos é o seguinte: quando fazemos a avaliação dos jogadores, e naquele primeiro fecheiro, em termos das características dos jogadores, avaliamos os jogadores que têm o perfil que nós sentimos. A partir do momento que existe esse perfil, verificamos se há algum clube que está, em termos de percentagem, que está mais bem representado. E nós o que tentamos é trabalhar uma convocatória no qual tenhamos uma base, tenha uma estrutura, e no qual podemos adicionar pequenas peças para ter sucesso em termos da competição. Isto é, se nós sentimos que é proveitoso em termos da convocatória ter uma base de algum clube que está muito diferenciado relativamente a todos os outros e que os atletas são muito melhores, não temos qualquer problema de o fazer. Se sentimos que não existe essa diferenciação, colocamos convocatórias, portanto, jogadores, e tentamos trabalhar. Mas é assim, se existe um clube que está muito mais à frente em termos não só de resultados, mas nós o que sentimos é em termos de modelo de jogo, capacidade de organização, que os jogadores têm uma inteligência tática e cognitiva, a qualidade técnica superior relativamente a outros, vamos aproveitar e tentamos ter uma boa estrutura. Basicamente daí o treinador tem que saber fazer as suas escolhas e perceber de que maneira quer trabalhar a sua convocatória. Força, continua. Só finalizando aqui a resposta do Pedro, da terminologia, está muito mais avançado relativamente. Nós falamos sempre quando era ao meu tempo, ou há uns anos atrás, mas portanto, eu trabalhei muitos anos na formação e depois estive, desde há alguns anos, a trabalhar na componente sénior, e notei, num curto espaço de tempo, os jogadores estão muito mais evoluídos em termos táticos, em termos da terminologia. Está a ser feito um trabalho muito, muito interessante em termos da formação. Os conceitos que nós colocamos, eles adquirem muito mais facilmente. Claro que há exceções à regra, mas em termos global, Pedro, os jogadores na formação do futsal deram um salto qualitativo, motor, mas acima de tudo tático, muito elevado. Sim, exato. Eu sei que é assim, ainda bem que falas disso. Segue. Pronto. Agora, a apresentação, passámos da questão, portanto, tivemos a parte da observação dos objetivos, a parte do planeamento anual, a parte dos princípios da recolha de informação que é que queríamos trabalhar, fizemos o transfer para a metodologia treino e, no fundo, a partir deste momento, vamos competir. O modelo competitivo é um modelo competitivo de 4 jogos em 4 dias, portanto, é uma competição muito curta, muito intensa, onde existe não só o desgaste físico, mas emocional, e basicamente o que nós fazemos é um tipo de trabalho. Analisamos após o primeiro jogo, porque normalmente no primeiro jogo não temos muita informação sobre a equipa adversária. Sobre isto, por exemplo, mandar aqui um abraço ao meu colega, ao Pedro Azevedo, por exemplo, no jogo contra Porto,
nós não tínhamos alguma noção do grupo que o Porto tinha escolhido e das características. Mas, por exemplo, o nosso modelo defensivo, nós defendíamos muito os dois corredores onde o corredor da bola e deixávamos o corredor contrário liberto. A Associação de Futebol do Porto explorou muito bem o nosso corredor contrário e tivemos que pedir rapidamente um desconto de tempo para o nosso jogador da cobertura lateral não ser tão pressionante e garantir que chegava a tempo dessas bolas aéreas. Mas, portanto, após o primeiro jogo, analisamos o próximo adversário, operacionalizamos estratégia. Se fosse numa componente sénior, fazíamos uma análise de vídeo com o plantel, mas o que nós sentimos, devido às idades dos atletas, é que os atletas têm uma descarga de adrenalina física e mental tão grande que, em termos de fazer mais uma ação vídeo no dia pós-jogo ou no dia a seguir, não será o mais indicado. E então o que fazemos é a equipa técnica recolhe a informação, definimos a estratégia e depois na palestra antes do jogo damos as indicações do adversário e quais as nuances que temos que trabalhar. Portanto, no jogo 2, após o jogo 2, analisamos o adversário, operacionalizamos a estratégia do terceiro jogo e daí em diante até o último jogo. Após este momento, portanto, acabou o torneio Interassociações e entramos aqui numa fase de percepção do que é que correu bem e o que é que correu menos bem. Esta é uma componente muito importante, porque penso que todo o treinador, para crescer, e todas as estruturas devem perceber aquilo que funcionou bem, mas também devem perceber aquilo que devem melhorar e quais foram os pontos onde não estiveram ao seu nível. E nesse momento, na mesma dinâmica, após a unidade de treino, fazemos um relatório, após curto espaço sempre do torneio Interassociações acabar, fazemos um relatório. Esse relatório aborda vários pontos, para nós é importante, portanto, sobre a percepção se os objetivos foram concluídos ou não, quais as dificuldades que tivemos no processo competitivo, a avaliação coletiva da equipa em cada jogo, para perceber, basicamente, em termos estratégicos, em termos de análise, o que é que correu bem e menos bem. Depois fazemos uma avaliação individual dos jogadores, na nossa perspectiva, até porque, posteriormente ao torneio Interassociações, nós necessitamos de enviar algumas informações específicas para o gabinete da seleção A do próprio escalão e, portanto, já temos esse trabalho também efetuado. E, no fundo, fazemos uma reflexão do torneio, o que é que correu bem, menos bem, sobre o nosso trabalho desenvolvido, sobre todo o processo. Não só do torneio, mas de todo o processo que culminou no torneio. Após esse momento, entramos aqui uma pequena situação, por exemplo, sobre a reflexão do torneio Interassociações. Nós, por exemplo, dentro desta dinâmica da reflexão sobre como correu o torneio, nós transmitimos uma informação no qual, na nossa perspectiva, os torneios têm uma dinâmica muito interessante, mas hoje em dia, devido a um conjunto de valências e de situações, não existe no fundo, não existe um vencedor, não existe um modelo competitivo que assegure uma classificação, não é? Portanto, os torneios, as equipas jogam com 4 seleções e é feito, e no fundo, o torneio é uma amostra da qualidade das equipas para a convocatória. Nós fizemos aqui uma proposta de alteração, é a nossa visão, não quer dizer que faça sentido ou não, mas, na minha perspectiva, eu penso que seria muito útil os torneios Interassociações ter uma dinâmica como tivemos agora na chamada Liga das Nações, na modalidade de futebol. Isto de que maneira? Para as pessoas perceberem, o torneio Interassociações hoje em dia, cada seleção joga com 4 seleções distritais. São 4 seleções que são diferentes. Lisboa joga com 4 seleções diferentes que se calhar que Braga jogou, ou com o Algarve, ou com o Beja, ou com Santarém. E, portanto, na nossa ótica, eu penso que nós podemos arranjar aqui uma dinâmica muito mais interessante. Em termos de criar-se grupos, género Liga das Nações, a partir do princípio do coeficiente dos resultados dos últimos anos, e criamos 4, 5 grupos, e cada grupo, portanto, o torneio Interassociações, cada equipa tem o seu determinado grupo. Imagina, grupo 5 é o mais fraco, grupo 4 vai subindo progressivamente até o grupo 1.
o grupo 5 faz os seus jogos, todos contra todos. Quem acaba em primeiro lugar só para o grupo 4. No grupo 4, quem ficou em último lugar, 10 para o grupo 5. O vencedor do grupo 4 só para o grupo 3. E no grupo 1, quem venceu, portanto, os jogos e ficou em primeiro lugar, acaba por vencer o torneio Interassociações. Desta forma, o que é que nós ganhamos? Na nossa perspectiva, jogos muito equilibrados. Portanto, é feito os grupos consoante o seu nível. Portanto, não temos um desequilíbrio que às vezes acontece nos torneios Interassociações, que eu penso nestas idades não é muito vantajoso, quer para quem está a jogar, quer para quem está a sofrer ou goleadas ou desaires, e garantimos um estímulo competitivo que eu penso que é muito importante para os jogadores. Portanto, foi só uma proposta, não quer dizer que faça sentido para nós, isto entrou dentro da dinâmica da efetuação do relatório. Como foi descrito nesta linha de ideia, ganhamos maior competitividade e ganhamos mais qualidade. Portanto, desta forma, esta foi uma fotografia do grupo do Sub-17 masculino deste ano, que nós estivemos no torneio Interassociações, e deste grupo acabaram por ser convocados. Acabámos por ter 6 jogadores convocados, portanto, o João Calixto, o Vicente, o Bruno, o Tiago, o Diogo e o Pedro. Foram atletas que neste momento já foram internacionalizados no seu escalão, penso que 2 vezes. Eu, por acaso, estive em Caminha e desde já deixo o meu agradecimento à maneira como fui recebido e ao convite do Gabinete Técnico e do Ministro Jorge Brás para estar presente, juntamente com o Pedro, da Associação do Porto, e o João do Algarve. Acabámos por estar presentes neste estágio em Caminha, com os jogadores das seleções que foram convocados na primeira internacionalização. Portanto, estes atletas, na nossa perspectiva, são atletas de elite e são atletas que penso que vão dar cartas no futsal português, como todos os outros fazem parte da convocatória. Acabaram por ter a sua primeira passagem na seleção AFL, foram identificados, e agora não interessa muito estar a falar individualmente, mas podemos aqui dizer que havia alguns atletas destes que uns jogavam mais tempo, outros jogavam menos tempo, e acabámos por ter as nossas escolhas. Com certeza ficaram fora aqui alguns jogadores que também se calhar mereciam estar. Pronto, isto foi, no fundo, foi o culminar deste processo. Este tipo de trabalho foi com o grupo com a equipa Sub-17 feminina, no qual tivemos presentes há pouco tempo no torneio Interassociações, e no qual tivemos também 5 convocados, visto que a Mariana fez parte do início do processo da seleção distrital, mas depois foi convocada para a seleção Sub-19, já não pôde ir ao torneio Interassociações. Após este momento, é um novo ciclo da seleção de futsal, inicia todo um processo com um escalão diferente, portanto, toda a metodologia de funcionamento, com todas as variáveis, iniciamos toda a máquina a funcionar e, basicamente, deixo aqui esta frase, basicamente, o treinador vai ter um impacto sobre um jovem desportista num ano, muito maior que uma pessoa normal tem ao longo da sua vida. Este é um ponto que eu acho que é muito importante, porque quer seja no espaço da seleção distrital, ou na seleção A, ou no espaço dos clubes, seja de que clube for, o treinador de formação tem um impacto enorme, quer na vida desportiva de um atleta, quer na vida, muitas vezes na vida social, e nós temos que estar muito bem preparados e perceber as dinâmicas, porque trabalhar em determinados escalões diferenciados tem determinadas especificidades diferentes, e é muito importante estarmos à altura para poder encaminhar os atletas para o processo desportivo, mas acima de tudo para o seu sucesso da vida e dar-lhes garantias de ter as armas para enfrentar a vida, e penso que essa é uma das funções mais nobres que nós podemos ter. Estrela, uma questão. Todas. Quais é que achas que são, neste momento, nos processos formativos dos atletas que te chegam, as maiores virtudes e os maiores defeitos, não é defeitos, é as maiores lacunas que os atletas apresentam?
Podes só repetir o início da pergunta, se faz favor, em termos formativos? Em termos formativos, dos atletas que chegam à seleção, as maiores virtudes desses próprios atletas, ou seja, do atleta português, e as maiores lacunas que eles apresentam. Ok. Em termos das maiores virtudes, claramente a capacidade de improvisação ofensiva e a capacidade técnica. Neste momento, eu penso que somos uma potência a nível mundial. Os atletas estão com uma qualidade enorme de criatividade ofensiva e de qualidades inatas. Neste momento, denotei um acréscimo enorme em termos físicos da capacidade física do atleta. Os atletas trabalham muito nos clubes já desde uma idade precoce em termos da alimentação física com mais qualidade, têm uma capacidade técnica muito, muito desenvolvida, têm graus de maturação extraordinariamente desenvolvidos em comparação com anos anteriores. Em termos dos maiores defeitos, no fundo, não considero defeitos, mas são situações a limar. Eu penso sim, lacunas, chamar-lhe lacunas, exatamente. Em termos de lacunas, eu penso que basicamente em termos da atração da bola, em termos da organização defensiva, acabamos os atletas, mas isso faz parte também da própria idade específica. Os atletas acabam muitas vezes por estar muito atraídos pela bola, às vezes ter alguma dificuldade em ter... Estávamos a falar há pouco, quando eu tive... Vamos a um exemplo claro. Por exemplo, vamos falar da questão do... Eu cheguei com o Costinha na seleção da AFL, na seleção A, e no Sporting e no Benfica. Apanhei nesses quatro modelos competitivos. O Costinha tinha uma valência em termos de defensiva, não só de defender 1 para 1, mas a questão de a bola estar daquele lado, a questão de estar a trabalhar a bola, ver a bola, mas estar a ver o seu adversário. Portanto, em termos do grau de visão, a dominar completamente o campo em termos defensivos. Eu penso nesse ponto os jogadores de formação são muito atraídos pela questão da bola. É um ponto que claramente nós detectamos e tentamos trabalhar. Segundo ponto, que penso que é importante, a questão de arriscar mais com o pé contrário. Os atletas estão com uma capacidade de finalização muito, muito boa, mas a questão do pé contrário penso que deve ser trabalhado mais cedo, porque dá-lhes uma arma potentíssima. Se um atleta for muito forte a fazer um drible para si, para o seu pé forte, se ele começar a conseguir dominar, sair para os dois lados e tiver esse sucesso, ganha características muito, muito interessantes. Estrela, penso que tenho aqui uma pergunta de um atleta que passou este ano pela seleção, Bruno Maior. Ele quer saber qual é que é o teu sentimento quando vês um atleta ser chamado à seleção A. Grande Bruno, grande campeão. É assim, eu sobre este tipo de trabalho foi o meu primeiro ano. Portanto, todo o trabalho para trás que efetuei foi nos escalões de formação e em componente sénior. Em termos das seleções, é o primeiro ano que estou a trabalhar. Portanto, foram sensações novas. Posso dizer que já estive em diferentes projetos, com diferentes estímulos e diferentes equipas, e este ano fiquei muito, muito comovido aliás, com os 3 grupos de trabalho. Infelizmente o Sub-15 não conseguimos finalizar, mas foi um misto de sentimentos. O Bruno, portanto, estamos a falar aqui da questão do Bruno, ou de um atleta que é identificado, identificamos, trabalhamos com ele, é evidente, temos uma ligação ao atleta, e saber que fomos uma parte importante e que ele é chamado à seleção A e que tem um crescimento enorme e que é um atleta top, no fundo tivemos um pequeníssimo contributo, apesar que o maior mérito foi do atleta. Nós apenas tentámos criar um ambiente favorável para ele demonstrar as qualidades. Quer o Bruno, quer um conjunto de atletas que nós chamámos, são atletas de topo. Nós tentamos, eu penso que é muito importante não criar armadilhas durante o processo, isto é, os melhores atletas com melhores capacidades para chegarem mais longe, não terem no selecionador distrital alguém que lhes vai criar armadilhas ou que não lhes vai proporcionar condições para demonstrar o seu valor. E eu penso que esse é o maior cuidado que nós temos tentar fazer várias observações,
várias reflexões, trabalhar com os atletas de forma a que eles se sintam confortáveis para, no fundo, desempenhar aquilo que nasceram para fazer. E respondendo à pergunta do Bruno, fiquei muito comovido com o Bruno e com todos os atletas que vimos chegar ao topo. Fiquei mesmo muito, muito comovido e fiquei muito contente. Tita, vou-te chamar para uma última questão. Espero que faz uma daquelas à Pedro Catita. Acho que a Estrela está a precisar de estímulos nesta fase em que estamos todos parados. Não tenho nada, perguntas nenhumas especiais. Para terminar, agradecer ao Estrela este exemplo do que é o meu trabalho na Associação de Futebol de Lisboa e que acredito, do que sei, tem semelhanças com aquilo que é efetuado em muitas associações distritais. Isto é decisivo para a evolução do futsal nacional. O Estrela falou e bem, parece que não foi há muito tempo, ou seja, o trabalho a este nível é um trabalho muito recente, como o Estrela sabe bem. A idade de iniciação do futsalista ter baixado consideravelmente, a representatividade do futsal nas estruturas distritais, que há 10 anos não é há 20 nem há 30, há 30 era inexistente, há 10, só há 10 tem uma diferença incrível em relação àquilo que se faz. Este trabalho que é feito nas ações distritais, eu conheço algumas realidades, e do que sei, mesmo a nível internacional, isto não é feito em quase país nenhum, e portanto nós estamos na vanguarda, como o Estrela disse, deste tipo de lógica hoje em dia, esta lógica piramidal, esta lógica de trabalho estruturado desde a iniciação até ao final, até a seleção A, os que chegam dos poucos países no mundo que faz este tipo de trabalho, e portanto dar-lhe os parabéns e motivação para que ele continue e que no fundo todos os clubes e todas as associações distritais continuem a fazer este tipo de trabalho que é decisivo. Eu não tenho uma pergunta especial, eu tenho digamos, uma reflexão que eu gostava que o Estrela fizesse, que é, ele falou muitas vezes, a formação é um caminho, não é mais do que isso, é um caminho que tem assim umas metas volantes, brincando com a situação de vez em quando, brincando com o ciclismo, ou seja, ninguém chega, as seções distritais são altamente motivadores para quem lá está, o Estrela sabe isso muito bem, viveu isso este ano, ou seja, aquilo é marcante para os miúdos, como o Estrela sabe, não é? Para qualquer miúdo, é inesquecível participar num torneio entre associações, independentemente depois do percurso que venha a ser seguido posteriormente. O que eu gostava que ele refletisse era, ou seja, esta combinação, ele falou muitas vezes, obviamente tem que haver vencedores, tem que haver vencedores do jogo, vencedores da etapa, mas até que ponto é que efetivamente é estimulado, ele deve ser estimulado o processo, porque isso é o mais importante, não é quando chega, mas como chega e passo a passo. E eu gostava que ele abordasse um pouco isso. E parabéns mais uma vez, grande abraço. Estamos aqui juntos a acompanhar isto há muitos anos e seguramente o maior sorte do mundo e o meu sucesso do mundo, se já sabes. Tenho um carinho por ti grande. Quem anda aqui há 20 e tal anos, a gente sabe o que é que custou estar aqui, e quem está aqui a acompanhar e quem chega a este ponto, como tu chegas, ativo e a participar no processo e a ser útil e construtivo, é isso que é preciso, tu e muitos mais milhares, felizmente, mas isso é muito importante. Eu gostava que refletisse. Um grande abraço e siga o caminho. É isso mesmo. Antes de tudo, agradecer o abraço, Pedro, e é verdade, são muitos anos que estamos aqui, ainda dos tempos de futebol de salão, futebol de 5, jogos no ringue, e tenho a certeza, eu chamei-te, aliás, acho que tens uma capacidade comunicacional muito interessante, gosto imenso de ouvir os teus comentários, mas acima de tudo acho que também tens um percurso na modalidade e que... no qual és um pouco a imagem também em termos de comunicacional da modalidade, e sei que tens um orgulho muito grande de onde esta modalidade começou e onde neste momento está. Hoje em dia o futsal está na vanguarda e todos fomos parte ativa e muito contente por essa situação. Relativamente à questão do processo na AFL, eu, como disse há alguns minutos atrás, eu ainda há uns dias fui ao AU,
fui ao baú e fui ver lá as fotos na altura em que fui à seleção da AFL. E em termos desportivos, com certeza, e tive a sorte de conseguir atingir outros momentos competitivos interessantes, mas aquelas fotografias da AFL não tem preço. E, portanto, e sei bem do impacto que isto tem nos atletas e tento respeitar a importância do momento dos atletas. Sobre a questão que falas, o processo, como tu dizes, é mais um passo. Eu penso que o mais importante é perceber que todos os atletas não estão no mesmo nível do processo, não é? E nós temos que ter muito cuidado com a questão de queimar etapas, na minha perspectiva. Porque há atletas que, com certeza, com determinado escalão, têm capacidade para entender o que nós pedimos aos atletas, sem perder as suas qualidades individuais, mas há outros atletas que, se nós também retiramos-lhes um pouco o espaço para respirar e colocamos um conjunto de princípios e fundamentos, pode ser difícil eles colocarem também as suas mais-valias. Portanto, é aqui uma questão de equilíbrio. E eu penso que, no fundo, o que faz um bom treinador, ou um mau treinador, ou um menos bom treinador, é trabalhar esse equilíbrio e tentar arranjar uma dinâmica que consiga extrair o melhor de cada jogador. Porque cada jogador tem uma individualidade diferente. O estímulo verbal ou o estímulo comunicacional, cada jogador recebe-o de maneira diferente. Portanto, concordo contigo que o processo tem que ser gerido com pinças. Nós, como eu te expliquei, quando viemos para este trabalho, fomos confrontados com determinados objetivos, temos que os cumprir, mas tentamos colocar nos jogadores as condições para que mais facilmente possam atingir. E tu sabes melhor do que eu que há um conjunto de atletas que, se calhar, nos escalões de formação não obtiveram um patamar de rendimento de performance de elite e que depois, com o passar dos anos, chegam na componente sénior e explodem. Portanto, é tudo uma questão aqui de equilíbrio. E pronto, essa a minha visão sobre o processo, é refletir e perceber bem o que é que podemos estimular ou não e, no fundo, dar-lhes condições para atingir patamares de rendimento desportivo de performance. No fundo, foi isso que eu tentei demonstrar aqui, qual o nosso plano estratégico para obter sucesso coletivo perante o contexto onde estamos inseridos. E sobre isto eu quero dizer aos treinadores que uma coisa é eu estar a fazer a apresentação para este contexto, outra coisa é estar a trabalhar num clube de primeira divisão juvenis, outra coisa é a nível sénior distrital. Portanto, temos que perceber o contexto e preparar um plano estratégico para ter sucesso nesse momento. Estrela, olha, em nome da Zona Técnica, quero agradecer-te a tua excelente apresentação. Quero também pedir-te para deixar uma mensagem a todos os fãs do futsal, todos os atletas da Associação de Futebol de Lisboa e das outras associações todas de futebol, que são inúmeros e que neste momento se veem privados de fazerem aquilo que mais gostam. E é isso, quero pedir uma mensagem para todos eles e para todos os fãs do futsal. Antes de tudo, agradecer novamente o convite e a minha mensagem para os fãs do futsal, quer nacional, quer em termos mundiais, é o seguinte: a nossa modalidade já passou por diferentes momentos. Iniciámos com uma modalidade de rua, fomos progredindo. Neste momento somos uma das maiores modalidades praticantes e sempre, todos os fins de semana e todos os dias, demonstramos a nossa qualidade em superação, em vontade, em espírito de sacrifício, em vontade de lutar, de atingir a excelência e capacidade de superação. O momento que hoje atravessamos é um momento novo para todos, é um momento que emocionalmente e fisicamente nos coloca em situações que não estávamos habituados. A mensagem que eu passo ao mundo do futsal é dar a resposta que o futsal sempre deu, que é uma resposta positiva, uma resposta de responsabilidade e que, acima de tudo, este momento menos bom irá passar, mas para passar todos nós temos que cumprir o nosso papel de responsabilidade social. Portanto, uma mensagem de positivismo, mas também de responsabilidade. Relativamente, só para finalizar, queria agradecer a todos por este espaço, este momento que nós passamos aqui todas as noites, penso que é muito importante para todos nós, que estamos confinados a um espaço e a um momento novo que estamos a viver. Tem sido uma experiência enorme e com excelentes preletores. Queria também agradecer a todos os treinadores no qual que trabalhei até agora este ano e todos os atletas e todos os agentes da modalidade. Agradecer por todo o trabalho desenvolvido.
Deixo aqui o meu contacto também para qualquer situação em termos deste trabalho, qualquer informação, estou totalmente disponível para responder qualquer questão, qualquer situação em questões de análise de vídeo. Portanto, totalmente disponível e tenham todos uma boa noite. Espero que tenha sido uma apresentação que tenha ajudado. Qualquer situação podem colocar, estarei aqui sempre para ajudar. E vamos marcar muitos gols ainda. Obrigado, Estrela. Vou só Obrigado, referir Fernando. que amanhã Um abraço. teremos a apresentação da formação elite, a realidade do Caxinas. Voltaremos a falar de formação, tal como o Estrela fez hoje, noutro contexto, um contexto de clube, um clube que tem levado muitos atletas às seleções dos respectivos escalões. Espero que seja mais um espaço de partilha. Estrela, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Catita, muito obrigada também sempre pela tua presença. Vou-te pedir uma rápida mensagem final, que é para terminarmos, que já está na nossa hora. Mensagem só, até amanhã. Então, Pouco mais. vemos amanhã às 9 horas com a realidade do Caxinas. Ficamos por aí, fiquem em casa, protejam-se e, como a Estrela diz, estamos ansiosos por voltar às quadras. Obrigada, boa noite e até amanhã. Boa noite.